Você achou que não ia ter choque de cultura no Decréptos? Achou errado, otários! Agora, a sua dose semanal de vacilo na internet. Tá pegando fogo, bicho! Começa agora, Decréptos. Está começando mais um Decréptos, um podcast cultural com os piores nomes da internet e os maiores nomes do transporte alternativo do país, sempre falando sobre qualquer coisa e hoje outra coisa. Muito bom momento, Brasil, começando mais um Decréptos e hoje aqui com eles, sim, você com certeza conhece de vários lugares dessa internet brazuca. Temos aqui nossos queridos companheiros, motoristas, pilotos e tudo mais. Caíto Manier, Leandro Ramos, Raul Schecker e Daniel Furlan, da TV Quase. Palmas pra eles, João. Palmas pra vocês mesmos, menino. Tudo viado. E hoje, João, a gente vai conversar com eles aqui sobre origens, sobre planos para o futuro, sobre como eles estão se sentindo, virando memes, gifs e tudo mais nessa internet maluca do Brasil. Show. Tudo isso e muito mais logo depois dos nossos recados no Senta Que Lá Vem a História. Sai da frente, animal! Você é burro, cara, que loucura. Senta que lá vem a história. Mais uma semana aqui no Decréptos, hoje um episódio mega esperado por você, né, meu querido ouvinte? Ouso dizer que mais esperado do que Testes da Capricho número 3 e Males da Mente número 3. Hoje a gente recebeu o pessoal do Choque de Cultura e da TV Quase para falar um pouco sobre as origens, sobre os bastidores, enfim, sobre as coisas que eles fazem na internet. Então tá um episódio bem legal. O sininho do processo cantou, meu amigo. Que é isso? Foi demais, foi demais. E eu vi bastante gente falando na internet que é tipo o episódio lá que as tartarugas ninjas se encontraram com os Power Rangers. Eu não sei quem é quem aqui nesse caso, mas ficou bem legal. Mas antes, troca a música, vamos falar do nosso Patreon. Sim, você que gosta da gente, você que quer que o Decréptos continue. Você sabe que a gente não vive de publicidade, né? Até porque acho que talvez um podcast que fale muito sobre lepra e piadas com enfiar coisas no cu, talvez não tenha ali uma grande chance de publicidade. Mas se você quer nos apoiar, você gosta da gente, você pode ir lá no Patreon. patreon.com/decréptos. Lá você contribui lá com um dinheirinho e a gente continua feliz, firme e forte aqui, fazendo os podcasts, fazendo os programas toda semana. Caso você não tenha cartão internacional ou prefira pagar com boleto, você pode ir no Padrim. Temos também o Padrim, padrim.com.br/decréptos. Lá é mais fácil, lá é tudo em português, lá é tudo bonitinho, você também pode ajudar a gente e a gente vai te agradecer para sempre. Eu até me enrolei aqui, é domingo de manhã, gente, então acabei de acordar. Agora, se você tá sem grana, tá desempregado, né, o Brasil tá uma ziqueira de desemprego e tal, você pode ajudar a gente também, sabe como? Compartilhando este episódio. Sim, você sabe que, né, todo mundo tá conhecendo o Choque de Cultura, então manda lá no grupo da família, manda no Zip Zop, manda no Facebook da galera, chama os seus amigos pra ouvir, fala que olha só que legal, aqui os caras falando sobre a origem deles, não sei o que lá. Aproveita esse episódio que é com um tema bem abrangente, bem conhecido aí na internet e manda pra galera, você já ajuda a gente, você compartilhando o podcast já faz mais gente ouvir, faz a gente crescer, faz a gente chegar a 1 bilhão de downloads, quem sabe? A gente já tá chegando aí no episódio 160, olha só, ninguém diria isso há, sei lá, 4 anos atrás, lá no finalzinho de 2014, quando eu comecei o podcast e tal, e depois chamei o João. Nossa, quem diria? Então você que quer ajudar a gente também, não pode dar dinheiro, compartilhe, curta e espalhe o nosso episódio. Agora, se você gosta da gente e quer se vestir muito bem, com camisetas da hora, com peitas top, vai lá na nossa Vaciloja, vaciloja.com, a nossa parceria com a loja,
né, que é a melhor fabricante e fazedora de camisetas aí da internet. Isso sem sombra de dúvida. Todo mundo que compra na loja fica satisfeitíssimo com o atendimento, com a qualidade da estampa, da camiseta. Tem lá diversas estampas. Temos as nossas estampas e vale lembrar que esse mês ainda, se tudo der certo, a gente vai lançar estampas novas, várias estampas novas, e essas que estão lá na loja vão sair fora. Então se você quer ter essas camisetas que a gente tá vendendo por enquanto, aproveita, corre e compra, porque vai sumir. Aí vai virar, sei lá, item de colecionador, você não vai ter mais como comprar. Vai lá, vaciloja.com e vista esse vacilo. Bom, agora chega de papo, já falei demais aqui, tô com sono, tô com fome. Vamos então pra 1 hora de choque de cultura, TV Quase, os meninos muito loucos aqui no Decréptos. Solta a trilha, Simone! Maurílio, seu boa noite. Boa noite, Rogerinho. Boa noite, lembrando só que a gente ficou esse tempo sem gravar porque Maurílio estava foragido da justiça e realmente não podia aparecer, mas parece que agora tá tudo certo, né, Maurílio? A justiça é muito injusta, né, Rogerinho? Tem que acabar a justiça! Mas eu queria deixar claro que eu fiquei temporariamente foragido, senão parece que eu abandonei o programa, eu jamais faria isso. Não, a gente sabe que você não ia abandonar o programa, que a gente conhece a tua história, e até porque se você tivesse abandonado, a gente ia atrás de você e te meter a porrada, você sabe disso. Mas foi ver Velozes e Furiosos 8? Fui assistir um filme maravilhoso, um filme mágico. Eu gostaria de recomendar a todos os amantes do cinema, do Brasil e do mundo, que fosse assistir esse filme. Sem dúvida. Julinho? Me vejo obrigado a concordar com o Palestrinha. O filme, porra, tá no nível dos grandes filmes internacionais já produzidos. Comando para Matar, Predador 2. Predador 2? Falo com tranquilidade. Renan? Boa noite, Rogerinho. Só fazer uma lembrança aqui que Renan, ele teve acesso com exclusividade a uma entrevista aí com o diretor e vai trazer essa informação aqui, direto aqui no Choque de Cultura. Renan? Boa noite, Rogerinho. Realmente tive acesso a essa entrevista numa revista que eu tive que levar meu filho no médico, ele tem um probleminha de asma. Tem que passar um fumo de rolo no peito dele. Eu fiquei preocupadíssimo, Rogerinho, que é o seguinte, ele falava na entrevista que o filme ia vir com muita novidade, que estava cheio de ideia. Cheio de ideia? Cheio de ideia tá errado, irmão. Porque cinema, todo mundo sabe que cinema é o quê? É explosão, é carro e mulherio. Porque começa a ter ideia pra botar em filme aí, daqui a pouco o filme virou um musical. Você gosta de ter ideia, isso aí é coisa de filme brasileiro. Brasileiro gosta de ter ideia. Mas pra resolver isso aí é fácil também, meu irmão. Mete o filme na mão de Vin Diesel, fala assim, dirige. Não, mas cara, mano, como é que Vin Diesel vai dirigir o filme e ficar capotando de carro ao mesmo tempo? Isso não vai dar certo. É drone que faz isso aí. Não, rapaz, tudo bem, mas isso aí no final deu tudo certo. O filme veio sem ideia nenhuma, que é como é a franquia do Velozes e Furiosos, que é uma das maiores franquias aí do mundo, e o cinema hoje é uma indústria. O cinema hoje é uma indústria. Muito bem, nós estamos aqui com os garotos, os garotões, né? Como é que é lá? O garotão de não sei lá onde. Garotão de Cabo Frio. Estão aqui com os garotões de Cabo Frio, da TV Quase, do Choque de Cultura, que você conhece aí, fazendo um enorme sucesso. Inclusive, eu queria saber primeiro de vocês estão recuperados já da live do Oscar? Eu tô. Raul? Raul parece que não, hein, gente? Eu acho que não. Eu tô bem. Tá, vocês estão bem? Eu tô bem, me recuperei. Velho, tipo, hoje em dia todo mundo conhece, né, o Choque, mas nem todo mundo conhece a TV Quase, né? E assim, e nós que somos fãs de verdade, nós que somos os fãs do underground, nós que odiamos os novos fãs, porque nós somos fãs antes dos outros fãs. A gente, é verdade, né? A gente vem acompanhando esta epopeia há mais de uma década. Então eu queria muito que, né, tipo, que o Raul e que o Daniel falassem da TV Quase, falassem do começo, de onde vocês viram, do pau de arara que vocês pegaram, das milhões de mudanças, das merdas que vocês comeram no começo de carreira. Então, assim, a gente queria que vocês contassem pra todo mundo que vocês não apareceram subrepticiamente na madrugada no Omelete, que existe todo um prequel antes disso, nessa história que é a verdadeira epopeia da mídia brasileira. Raul, me interrompe aí qualquer coisa. Muito resumidamente. Deixa comigo. A gente começou fazendo uma revista em quadrinhos, chamada Revista Quase, que a princípio era uma revista em quadrinhos e qualquer tipo de quadrinho, na primeira edição dela, que é a número 0, onde estávamos eu, Gabriel Labanca, Queca, Juliano Henrico, Fábio Turbay e Luli. E a partir da segunda edição, a gente decidiu fazer uma revista de humor apenas. E nessa Luli rodou e a gente começou a fazer uma revista que não era só em quadrinhos, mas era só de humor. O Raul se juntou a gente um pouco mais pra frente, ainda na época da revista, e num certo ponto o Raul
e o Juliano e o Queca começaram a se enveredar para esse mundo aí do audiovisual. O Queca estudando cinema, Juliano fazendo documentário, e o Raul como um dos maiores câmeras da história da TV Assembleia do Estado. E aí a gente decidiu, eles decidiram, na verdade, eu fui só comunicado e obrigado a acompanhar, que a revista Quase se tornaria um grupo de audiovisual, ou uma produtora, enfim, algo assim. Não, mas não foi uma decisão, né, assim, né? As paradas foram meio que acontecendo. Porque fazer revista era um martírio muito grande, cara. Sim. A gente tinha que sair pra ficar pedindo patrocínio, e, enfim, Daniel era a pessoa que mais fazia isso, inclusive. E bater na sorveteria da... atrás de 50 reais. Sim. E, porra, e depois... E o foda é que às vezes ele ia e conseguia esses 50 reais e depois a gente tinha que ir lá buscar, que também era um trabalho gigantesco. Gastava 100 reais pra buscar 50. Gastava 300 reais de telefone, sim. 80 de gasolina. E aí, pô, e tava um pouco, acho que a gente tava um pouco de saco cheio de fazer revista pela trabalheira que era, tanto conseguir patrocínio quanto, porra, viajar pra divulgar essa parada. Você viajar com revista era como se você viajasse com um saco cheio de tijolo, sacou? E as pessoas não... Era difícil de vender e tal. E chegou um tempo que a gente ficou botando pilha de fazer vídeo. Aí meio que foi rolando uma migração, né? Da parada, assim. A gente não lembra da gente bater um martelo, assim, e dizer, assim. Acho que como todas as coisas da Quase, a gente foi fazendo. E quando a gente viu, a gente tava fazendo vídeo e não tava fazendo revista mais. Caramba. Acho que foi mais ou menos isso. Um negócio que eu acho... Assim, desculpa, eu vou interromper no meio da história, né? Porque como vocês estão no meio, é melhor que eu interrompa. Um negócio que eu acho do caralho, velho, é que, tipo assim, vocês têm um canal de YouTube que é ridiculamente antigo, se a gente for pensar em YouTube, velho. O canal seu tem, tipo, uns 7, 8 anos, se eu não me engano. Sei lá, deve ser. E eu lembro, cara, que, tipo, eu já conhecia a revista e as pessoas vinham na faculdade me mostrar o vídeo de ameaça indígena, velho. Que é bem seu tipo de vídeo, né? Sim, é bem o meu tipo de vídeo. E as pessoas sempre falavam assim, porra, João, olha que doido, os caras são tipo você. Pô, eu acho muito foda, cara, que vocês estão aí, tipo, há muito tempo, e eu acho a coisa mais justa e digna do universo, tudo que tá acontecendo, e tudo que tá acontecendo ainda é pouco, né, e assim, velho, tem uma analogia que só vai fazer sentido pra mim e pro Mordente. O Mordente chegou agora, dá um oi pro pessoal, Mordente. Oi, Mordente! Uma boa noite a todos. Oi, Mordente, beleza? E aí, moçada? E o suave do Mordente. Que, tipo, o Mordente se lembra muito bem do sindicato austríaco do black metal, que eram 3 caras da Áustria, que tinham 8 bandas, e sempre que a gente chegava, falava, porra, lançou outra banda austríaca do caralho. A gente ia olhar o nome dos caras, peraí, são os mesmos caras daquela outra banda e da outra banda, eles eram um sindicato austríaco do black metal, que só tem os 3 caras na Áustria que faziam o tipo de som. E vocês basicamente viraram o sindicato da mídia de humor brasileiro, cara. Porque vocês estão em tudo, né? Tipo, o sindicato sudestino do humor brasileiro. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando vocês trocaram parou de fazer a revista e foram pra vídeo, a galera que acompanhava a revista migrou naturalmente também, ou eles ficaram meio puto? Não sei, a gente não pegou esses nomes aí. Não teve um feedback total, assim. Eu acho que sim, eu não sei. Difícil, não tem muito esse controle, né? Não sei lá quem comprava aquela porra daquela revista, vai saber. O Mordente comprava. Eu comprava. Vocês sim, então temos saí do FIC com tudo que tinha na época e depois, inclusive, muito obrigado, fui presenteado com algumas que me faltavam e até hoje tá aqui. E muito feliz, e sempre mostro. Eu vou fazer a pergunta que não quer calar. Quando que o filme do Mordente sai? Muito obrigado, muito obrigado. Eu sempre quis ver esse filme, eu nunca vi esse filme. Eu também pergunto isso. Eu também me pergunto isso. Pois é, eu me pergunto, inclusive, assim, porque de verdade, cara, isso passou pela minha cabeça de forma sincera e real. E, tipo assim, será que eu mandei tão mal que os caras falaram, no moral, velho, pau no cu dessa porra. Todo mundo arregaçando, cara. Pra quem não sabe, cara, daqui a várias décadas, né, os biógrafos de todos nós mortos vão descobrir
trancado num cofre da vergonha, enterrado na casa do Daniel, o filme que o Mordente fez com os meninos. Mordente, fica tranquilo que hoje em dia a gente tem tecnologia pra botar o Christopher Lambert no seu lugar. Ah, perfeito. Cara, eu ficaria muito agradecido. Se puder trocar, eu ofereço meu corpo pra um mapeamento 3D pra fazer um CG. Que aí vocês podem fazer o que eu mande bem. Cara, tem um app agora que põe a cara do Nicolas Cage em qualquer coisa. Eu acho que é a solução pra... Acho perfeitamente adequado. Até porque ele só tem aquela carinha dele. Pois é. Não tem mistério. É só aquela cara dele com o olho muito arregalado e... Ou de boca aberta ou rangendo os dentes. Então tá suave. Sai da frente, ó, animal! Show! O estouro midiático primeiro, não agora igual tá sendo, mas assim, o primeiro que teve, assim, que chamou mais foi o Falha, não foi? Não, antes do Falha teve o último programa do mundo. O último programa, né? Veio antes, né? Veio antes. Eles foram parecidos, assim, em termos de repercussão. Normalmente, sei lá, no termômetro das ruas, as pessoas que ficavam falando assim, porra, o último programa do mundo, porra, Falha. Dependia do que tava mais uma coisa de momentos, varia entre um e outro, o que tava indo no ar na época, enfim. Porque na MTV fez... Porque o último programa pegou o final da MTV, não foi? Foi. Mas o falha de cobertura só veio no ano seguinte. O último programa do mundo é ali meados de 2013 e no começo de 2014 veio o Falha. Vocês faliram a MTV, então? Tem isso no currículo também? Falimos a MTV... Depois falimos o projeto de internet da Abril, que é o Tubo BR, o Falha e o último programa do mundo. E aí, estamos trabalhando duro tá trabalhando duro no YouTube agora. Na Fox, a Fox comprou, passou o último programa do mundo e foi comprada pela Disney. Olha aí, galera do Omelete, fica esperta. Né? Não, mas no Omelete não passa o último programa do mundo. Essa é a maldição do último programa do mundo. É só do último programa. Quando passa no YouTube, tem que ficar ligado. Mas aí então depois veio o Falha de Cobertura, que inclusive parabéns pelo Falha de Inverno, que foi sensacional. Nossa, também. cara, não. O último episódio do Falha de Inverno, na hora que o Daniel apareceu na praia, velho, eu não conseguia parar de rir, cara. Eu tava tendo a síncope em casa. Ele tinha ido pra Coreia, enganou ali. Tem um lance do filtro de barro também. Não, o lance do filtro de barro. O Caíto contracenando com o Caíto, cara. Que momento da televisão brasileira também, cara. Caíto fugiu. Ele foi espirrar. Pô, essa cena do filtro de barro, além dela ser muito emocionante, ela me deixou muito feliz, porque depois eu ganhei esse filtro de barro e agora eu tenho água potável na minha casa, eu posso beber água. Quer dizer assim, você pode beber água que não vai te fazer ter diarreia por uma semana. Não, e eu acho que essa parada de parar de engolir ferrugem vai te fazer bem, Raul. Pô, mas eu já tô morando em São Paulo há muito tempo, bicho, então eu já tô imune já, a água daqui tá de boa. Você já tá dócil por causa do excesso de flúor, então você nem liga. Dócil é uma bondade sua, né, bicho? Sai da frente, ó, animal! Show! Mas agora saindo um pouco do âmbito da TV Quase, eu quero falar aqui também de um programa. Aliás, não, desculpa, antes de você entrar nesse âmbito, eu quero só carimbar com a minha experiência pessoal de ter testemunhado o nascimento do Boquetitos, cara. Ah, é verdade. Estava lá, cara. Eu fui atormentado por essa merda, porque eu às vezes tinha que concentrar, foi na época da filmagem lá, beleza, vou fazer um negócio que, você vai ter que cair, vai ter que ter uma expressão a mais, tava concentrado. Chega o Daniel, senta do meu lado, levanta o fantoche do nada. Quando for dormir, não esquece de tirar a cuequinha, até de noite. Não conta pro papai. Não conta pro... Cara, foi tipo assim, eu fiquei acho que 4 ou 5 dias direto lá, e foi 4 ou 5 dias disso. Cara, Mordente, eu lembro que eu liguei pra você pra saber, e aí, cara, como é que estão? Estão te tratando bem? Estão te alimentando? Estão te alimentando e tal, né? Porque a gente no satirismo, porra, a gente mantinha a jaula do Mordente limpíssima. Sim, totalmente. E aí eu lembro de você me contando, cara, que você falava, cara, velho, eu não consigo parar de rir, cara. Tipo, o Daniel fica me perseguindo com o podcast. A propósito... O método de direção de atores. Fátima Toledo.
A propósito, a expressão jaula, João, não é mais usada. Hoje em dia a gente fala recinto. Tá certo. Saindo um pouco, né, do negócio da Quase, vocês, né, o Leandro e o Caeto, fizeram um dos programas que me acompanharam durante a minha solteirice, quando eu fui morar sozinho, que foi o Larica Total. Né? Pouca gente sabe. Culinária de guerrilha. Sim, a grande culinária de guerrilha. Pô, frango Total Flex. Da onde veio isso, cara? Como é que você tem uma ideia de fazer um programa daqueles, assim, de um cara aparentemente comum, né? Que eu lembro que quando eu comecei a ver, eu não tinha certeza se era um personagem, se era o cara mesmo que fazia. Da onde veio isso, cara? De fazer uma culinária, assim, desse tipo? Na verdade, o Larica Total, ele foi uma junção de uma porrada de ideia, como normalmente é, né? Teve uma primeira ideia do Terêncio lá, os nossos amigos da Carambolas, Terêncio e Adriana, de um programa de culinária chamado Larica Total e um chefe que fazia as coisas com o que tinha em casa. Aí depois a gente mudou isso pra ser uma sitcom de um cara que tinha um programa de culinária. Aí depois a gente voltou pra essa ideia desse cara quando a gente encontrou o Paulo. E aí fechou nessa ideia aí do cara que tem um programa de culinária, mas ele nem sabe cozinhar, nem sabe fazer um programa. Era sensacional. Aí meio a premissa foi essa. É muito bom. Pra mim, o episódio inesquecível do Larica Total, pra mim, é o episódio do ceviche, cara. O episódio do ceviche. Eu quase morri, cara. É a tua. Como é que é? É o Parque Nacional do Queré-Queré. Um fóssil. E o Queré-Queré era o dinossauro, né? Era o dinossauro. Que é tudo ali de mar. Sim. Era muito louco. E onde é que a gente gravou aquilo, cara? Mas a primeira participação do Daniel Furlan, uma coisa que a gente fez junto, foi no Larica Total. Meu debut na televisão. Foi fazendo o episódio do Falafel. Daniel fazia um judeu jogando War. Que disputava o Oriente Médio com árabe. Com árabe. É verdade, estão jogando. Nossa, cara, eu nem lembrava disso. Aí a gente conheceu o Daniel ali. Que aí depois ele foi fazer o Overdose com Raul, Juliano e tal. Aí que juntou a Quase com a Carambolas ali. Aí depois, quando o Larica acabou, a gente quis fazer um programa novo. E aí a gente juntou os nossos materiais. Leandro, eu, Felipe, Daniel, Juliano, Raul, Davi. Todo mundo botou assim as coisas que tinham escritas na mesa, e aí a gente conheceu um trabalho um do outro mais. Acabou que esse programa nem rolou, mas aí quando a galera foi pra MTV, mais na frente a gente começou a fazer coisa lá, de escrever o Último Programa do Mundo, contribuir, né, com o Último Programa do Mundo. Eu participei daquele primeiro lá fazendo um personagem lá que era... Que porra de música é essa? Isso não é salsa, não, né? Isso é merengue, né? Cara, eu vou te falar, eu me sinto especialmente representado pelo Último Programa do Mundo, cara, porque eu fui vice-cônsul do Brasil, né, cara? Eu literalmente fui vice-cônsul do Brasil em Cabo Verde, cara, e toda vez que eu vejo o Juliano como vice-cônsul, eu falo, cara, que bom que alguém reconheceu o trabalho que ninguém reconhece de nós vice-cônsuls pelo mundo afora. Porra, o vice-cônsul realmente, né, cara? Essa é uma função que ela merecia já na dramaturgia, um personagem à altura da importância do vice-cônsul. E eu acho que ele tá literalmente à altura da importância, cara. Próximo passo agora é o desembargador Júnior. Esse foi um amigo nosso, cara. O apelido dele é Íngua. É o Vitor Malheiros. A gente foi num casamento uma vez e ele tem um estilo meio hondurenho, assim, o jeito dele. E aí, pelo menos no nosso imaginário do que seria um hondurenho, né? Era isso que eu ia te falar. Tipo assim, eu conheço muitas pessoas com estilo hondurenho, é uma expressão que eu uso no meu dia a dia. A nossa noção distorcida do que seria um hondurenho seria um cara tipo ele. E aí a gente foi no casamento e ele apareceu de terno, bicho. E tava muito engraçado. Aí a gente ficou meio, caralho, você tá parecendo um vice-cônsul de Honduras, hein, bicho? E aí esse termo, vice-cônsul de Honduras, a gente achava que soava muito bonito. Não, isso soa maravilhoso, cara. Eu quero aproveitar e deixar mais um termo das carreiras diplomáticas pra você, que é o ministro conselheiro, que é o cara que dá palpite pro embaixador. Porque embaixador realmente tem muita coisa pra resolver. Ministro conselheiro parece um negócio de igreja, né? Parece. Totalmente. Então vamos puxar o segundo bloco, João? Puxa! Vamos, puxa. Solta o segundo bloco aí, Daniel! Sai da frente, ô animal! Show!
Agora vamos então entrar naquilo que é a gíria jovem, hein? A nova coqueluche da internet. Nossa! Ô, galera, eu vou dormir, eu tô cansado. Até mais. Vou falar um palavrão, hein, seu bananão. Paspalhão. Seu bobo feio. Você é Caio Ribeiro, rapaz. Caio Ribeiro que mandou essa. Pô, Caio Ribeiro, né? Caio Ribeiro não deve falar palavrão nem bêbado. Exatamente. Bêbado de todinho, né? Pra ele fazer amor, ele ouve um Pearl Jam, não é essa a entrevista? Sim. Mas eu acho que de vez em quando ele mete Ouve Pearl Jam, eu ouvi Creed. Eu vi Djavan, Oceano. No dia dos namorados ele mete o Simple banda Red. evangélica pra transar. Oficina G13. Nossa. Catedralzinho. Nossa. Diante do trono. Kleber Lucas que ele ouve. Nossa. Que pariu, galera. Só melhor. Mas e aí, tem pauta? Tem. Ô, João, você tá escrevendo a pauta, né? Enquanto a gente... Enquanto a gente tá falando, eu tô escrevendo a pauta aqui, velho. Beleza. Não, quero falar agora da origem do choque de cultura. Como é que veio isso? Né, como é que nasceu esta grande coqueluche da internet brazuca dos últimos 2 anos? 2 anos já? Raul conta como ninguém. Exatamente. A gente foi convidado pelo Omelete pra fazer. Os caras deram uma ideia de fazer um falha de cobertura sobre cinema. Aí a gente trocou ideia e achou que era melhor fazer um novo programa sobre isso. E aí, Caíto e Leandro tinham feito um programa há um tempo atrás aí, que eu acho que foi em 2010, não é isso? Acho que sim. Que era um pilotinho que eles tinham gravado no YouTube chamado Julinho da Van Talk Show, que eram 4 motoristas de van conversando sobre o dia a dia deles mesmo, no trânsito e tal. Que era Caíto, Leandro e quem mais que era? Felipe Abraão e Bruno Medina, do Los Hermanos. Tecladista do Los Hermanos. Olha só que crossover. É um detalhe. E Felipe, que era diretor, escreveu o Larica comigo com o Caíto também. Aí quando rolou esse convite do Omelete, a gente resgatou essa ideia dos motoristas de van, só que agora falando sobre cinema. Caíto catou o Rogerinho do Ingá, que já existia, já era um personagem que tinha sido desenvolvido ali dentro do último programa do mundo. O Julinho da Van, eu acho que já tinha no piloto do Julinho da Van Talk Show, mas como o Leandro já disse, é o pai de Leandro, que o Leandro incorpora antes de gravar. Meu pai é vivo. E aí, meu pai é vivo. O pai dele desmaia onde quer que ele esteja. Ele deixa eu dar uma volta. Ele vai dormir, papai dá uma volta. Ele fala: mamãe, papai já chegou, já, tá deitado. Pode fazer o programa. Já deu remédio pro papai? Dá pra aquele remédio que eu preciso gravar uma parada. O papai já deitou no pentagrama, mamãe? Já? Então tá pra poder começar. Vela vermelha, né? Tá certo. Tá 65. Tirou as facas da mão dele? Tirou. Papai tá nu, né, mãe? Papai tá nu. É isso aí. Tá bom, só deixar. Pode fechar a porta. Mãe, não abusa papai, mãe. Não abusa papai. Aí, se eu for pilotar e tiver com uma ereção de novo, eu vou ficar puto, hein? Enfim, que doença, né? Que bom que a gente de 60 mais não ouve podcast. Senão ia ser foda. Mas aí, então, depois disso, foi isso. Teve o personagem também de Furlan, que foi envolvido aí, muito estudo. Porque tem numa das entrevistas que vocês deram, que conta que era um vendedor na praia, não era isso? Era um vendedor de mates na praia, quando a gente estava fazendo falha de cobertura na Olimpíada do Rio. Fazia muita externa, né? Porque a gente estava em Copacabana, ia fazer... A gente filmava umas externas na frente da arena de vôlei de praia e tal. Tinha sempre esse cara do mate lá. Não lembro se era sempre ou se foi 1 ou 2 vezes, enfim. Mas ele marcou a gente porque ele ficou meio do nosso lado, vendendo mate e tal. Ele era muito engraçado. Ele falava daquele jeito lá de Renan. E aí foi isso. Mas ele fazia até aquela cara de olho regalado e tudo? Cara, não lembro. Eu não sei.
Mas ele tinha aquele jeitinho lá, meio doce e tal, mesmo falando da atrocidade, ele falava sempre de um jeito doce, e eu acho que talvez tivesse aquela carinha lá, não sei, acho que aquela cara, ela vem naturalmente com aquela voz, né, não sei, não consigo desassociar muito. Foi o que eu presumi, porque parece natural mesmo, assim, toda vez que vai falar especialmente na hora das atrocidades, sempre rola aquela regalhada e aquela puxada com o rosto pra frente. Parece realmente muito natural. Cara, é o pacote, você faz a voz e vem a cara junto. E Daniel, eu quero te agradecer, cara, porque eu passei a chamar o Eric de meu guerreirinho, cara. É sério. E às vezes eu já viro pra ele e falo, você é o meu, e ele fala, guerreirinho. É muito bom. Isso vai salvar o Brasil, João. E Raul, cara, como que você definiu o seu, cara? Porque eu acho assim... Cara, tenho que concordar com o Palestrinha, é uma das frases que eu mais uso na minha vida hoje em dia. Sim, a dinâmica do Julinho com o Maurílio é tão perfeita, é tão... Sim, e parece natural também. Falam comigo, tenho que concordar com o Palestrinha, porque eu aparentemente sou o Palestrinha, então Sim, assim... Você é. Sim, com certeza. Pelo que eu me lembro, essa parada aí do Me Vejo Obrigado a Concordar com o Palestrinha foi um improviso de Leandro, assim, foi uma parada muito inesperada lá, assim. É, e, tipo, eu lembro que era um... Cara, esse era um apelido, eu zoava o meu irmão, assim, porque meu irmão, ele depois de um tempo, quando ele saiu de casa, ele foi estudar história em Mariana, ele voltava cheio da palestra em casa, brother. Aí, meu irmão, aí no meio da família, a gente discutindo... numa correnteza de lama. Na correnteza de palestra, bicho. E aí, bicho, ele fala qualquer coisa, ele levantava naquele tom, falava, meu irmão, começou palestrinha. E nisso que o Leandro falou, brother, eu tive que me segurar muito, assim, porque na hora veio meu irmão, assim, aquele tom. Mas o Maurílio, brother, é meio que quando a gente tava criando os personagens, ele ficava muito inicialmente, eu fazia eu tava meio que no mesmo tom dos outros personagens, assim, um tom mais agressivo desse universo do choque. Mas aí eu acho que o Fernando, que é o diretor, ele deu um toque de ser um cara que ele entendia mesmo de cinema, e aí o resto da galera, a gente foi trocando ideia, ele podia trampar com cinema também. E aí já fechou o personagem, porque ele é muito aquele maluco que, bicho, a vida dele é uma merda, o trampo dele é uma merda, mas ele realmente gosta de cinema e ele tá ali no programa, pra ele é uma glória, assim, ele se sente realmente um crítico. E, enfim, sim, ele realmente ele tem uma justificativa muito boa, justamente por gostar e por entender, e tipo assim, transportar atores e buscar droga para um ator que tá desacordado. Que não é o Tony Ramos, atenção, não é o Tony Ramos. Jamais é Tony. Então, Tony é assim, profissional. Buscar droga pra alguém desacordado, quem nunca, né? Então... Exatamente. Então ele tem uma justificativa muito boa. Seu amigo seu desmaia, o correto a fazer é você sair buscar droga pra ele. Exatamente, ó. Se você for amigo de verdade, é isso que você vai fazer. Mas e o resto, assim, dos outros bordões? É tudo ali no coletivo ou a maioria sai na hora? Alguns saem na hora, outros são escritos. E a gente escreve todo mundo pra todo mundo, né? A gente não escreve cada um só pro seu personagem. Além dos roteiristas, né? O Pedro Leite, o Davi e o Juliano, além do próprio Fernando, que também contribui. E alguns bordões, eles já vêm do roteiro, outros eles surgem na hora. Tem que acabar. Eu lembro de... Na hora. Eu lembro de muitos que surgiram acho que na hora ali, tipo, acho que ele é minha sopinha de abóbora, justiça é muito injusta, tem que acabar com a justiça, me vejo obrigado a concordar com palestrinha, boa noite, amantes da sétima arte, muita coisa foi improviso, assim, mas muita coisa escrita também, a gente escreve um pro outro. Ele tem talento pra isso, uma parada que o Leandro escreveu pra Renan falar. É uma parada, maneiro, né? Mas nem não dava pra. Eu não achava que as pessoas iam achar tão maneiro assim. Não, cara, as duas expressões, ele tem talento pra isso e o profissional de uma competência incrível, que são realmente. Isso aí foi na hora, porque eu não sei, eu não tava planejado, não tinha planejado contar essa história. O veterinário e tal. Isso é muito lindo, cara. Cara, eu vou falar tem uma referência forte também nossa, que é os programas ruins não, né? Os programas com baixíssimo orçamento das TVs locais, né? Sim. Tem uma TV lá em Niterói, tinha, né? Acho que ainda não tem mais. E tinha um programa chamado Serginho Total.
E aí muita coisa vem dali também, essa coisa do me permite um protesto? Permito sim! É desses programas, sacou? Essa coisa Cara, de ter alguma autoridade, o outro fica sempre meio bajulando, ao mesmo tempo é uma chantagem emocional pro cara poder falar, e o outro permite. Cara, sempre conversando sobre o programa, né? É importante falar isso aqui, a gente tem que divulgar, não foi dito até agora, tem que ser dito. Sim. Aqui tem informação. não tem rabo preso com ninguém. O programa dele é muito mais importante do que realmente é, né? Então fica... na minha visão, pelo menos, eles são esses caras meio coroa, que eles superestimam o poder da televisão. Eles estão num canal merda, local, mas pelo fato de estar na televisão, eles acham que aquilo é um formador de opinião do caralho, né? E sempre superestimando essa comunicação que eles fazem, né? O programa do Serginho que o Caíto botou, tem no canal do Caíto, esses uns 2 trechos. Tem um que ele quer explicar que ele não tem rabo preso com política, ele fala, eu não conheço fulano, ele frequenta a minha casa, já encontrei algumas vezes, mas ele não é meu amigo, mas não tem nada a ver com ele. É muito foda, cara. É muito foda. O Serginho Total mudou nossas vidas, não é exagero nenhum dizer isso. Eu, quero deixar bem claro aqui, não tenho nenhuma procuração para defender Sérgio de Veiga. Pelo contrário, vim conhecer o Sérgio de Veiga agora. Recentemente, conheço muito de nome, mas de amizade mesmo conheci agora. Não tenho nada com Sérgio de Veiga, como eu não tenho com ninguém. Eu tenho com o povo que me ama. Eu só não tenho porque também ninguém nunca me pediu nada. Que aqueles que vier aqui, Serginho, eu preciso que você me ajude. Serginho, eu vou ajudar, porque eu sou um homem do povo, eu sou um cara que eu sempre militei na política, gosto dos políticos que trabalham, e o que não trabalha eu meto no cacete nele aqui. Então não tenho rabo preso com ninguém não. Tem não. A gente fala aqui, eu chamo as pessoas vir voltar aqui, ou vir aqui se defender. Dou o direito de resposta. Ele não vem? Aí fica todo mundo de rabo preso aí, achando que eu quero conversa com esse negócio, não. Serginho, muito bom tê-lo aqui conosco. E eu vou te convidar para você voltar. Inclusive, muita gente liga para mim que fala, cadê Serginho? Serginho mora no Rio de Janeiro, paraquedista. Você mora no Rio ou mora em Niterói? Serginho, eu quero de novo reiterar a você que eu me atrasei. Até, inclusive, eu estava fazendo um exame de alergia lá no Dr. Seba, nosso eminente alergista aqui de Niterói. E quero voltar com calma para responder, dentre essas, outras perguntas também que as pessoas fazem. E aproveitar a oportunidade para parabenizar você pelo seu programa e dizer ao povo de Niterói que me prestigiou muito, que eu nunca estive ausente. Eu estou presente, atento aos problemas da cidade e vou voltar aqui para nós discutirmos esses problemas detalhadamente. E o Caíto, ele entrou em contato com essa pérola aí porque ele usava a mesma ilha de edição, né? Eu que editava uns programas, e nessa TV local eles não tinham muito equipamento, eu tinha a minha ilha. E eu passava um programa de música, eu tenho que botar esse acervo no YouTube, meu irmão, se eu vou passar mal. Era muito tosco. E aí eu fazia um programa de música chamado Sonar. E aí esse cara, ele era do mesmo canal. E aí, como uma permuta, eu às vezes emprestava a minha ilha pra nego editar o programa. E às vezes o cara me emprestava fita usada para eu poder gravar o meu programa também. Então, uma vez capturando umas fitas, eu salvei esse material bruto do cara. E aí eu tenho. É basicamente uma exposição do Miss já, né? É obra de arte. É obra de arte. É numa churrascaria o programa. Nossa. É sério isso? Tem um que é. Tem um que era uma churrascaria, tipo, umas cadeiras de plástico, umas mulheres e um cara de teclado sonorizando do lado. Um cara com colete de couro tocando uma bossa nova num teclado. E aí, quando ele percebe que ele tá sendo filmado, ele começa meio que dançar. Nossa. E o câmera, ele se desloca de um lugar pro outro no saguão. Enquanto ele se desloca, ele fica filmando o chão. É muito lindo. E o protetor de lente batendo na lente, assim, cara. Tem na internet lá. Se você botar lá Serginho Total Caíto, vai aparecer lá no meu canal. E eles falam muito de política, né? A emancipação de alcance. Eu queria voltar aqui, Serginho, se me permite, na emancipação do alcance. Aí daqui a pouco. Só que aí o outro cara fala assim: não vamos falar disso agora, não. Eu sei da importância, mas não vamos falar disso agora. Isso a gente usa no choque também e no falha também, né? Não, tem um convidado. Debatendo o formato do programa enquanto você faz o programa. Tipo, Rogerinho, vamos falar daquele filme do urso, não sei o quê. Urso, rapaz. Aquilo é, cara,
O parêntese rápido que, assim, as falas do Renan, obviamente, todas propositais pra ter o máximo de S's possíveis. Pô, pior que não é, cara. Às vezes eu fico pensando, será que estão pensando que é de propósito esse monte de S? Nem é. Mas sai natural. Você fala com muito S. É. Tem alguma coisa do litoral ali, da ilha. É, Caiçara, né? É. É o barulho da brisa. É o barulho da brisa, é isso aí. É a brisa da Ilha do Boi. E eu até os 8 anos de idade eu falava com a língua presa, então eu me sinto muito à vontade. Essa questão que vocês estavam falando antes do roteiro, cara, eu quero falar da minha experiência pessoal com os meninos, que, tipo, eu tive o prazer de trabalhar com o Caíto e com o Daniel mais de uma vez mais continuada, né, no programa do Kibe, e em outros momentos também no Falha, cara. E o esmero dos meninos com roteiro é uma coisa absurda, assim. Eu falo, assim, da minha experiência pessoal, porque, por exemplo, assim, eu e o Mordente, a gente trabalha, às vezes, muito mais com improviso, né? Então, mesmo quando a gente tinha um roteiro mínimo nas coisas do satirismo e tal, 90% das coisas que saía era improviso, porque é mais ou menos o nosso rolê. A gente é muito... o melhor exemplo disso é o documentário do Chutambô, porque as partes que são, por exemplo, as partes do Zaro apresentando as narrações, foram escritas com calma para ter realmente as paradas mais confusas, mas as cenas da gente interagindo e conversando é só o direcionamento, beleza, o que você vai ensinar nesse pedaço aqui? Vou ensinar tal coisa, então beleza, tira do cu aí e vambora, sacou? E assim, eu fico impressionado com o talento dos meninos pra roteirizar as coisas, cara, e eu lembro do dia que a gente gravou o Falha aqui pós... O dia que o Muralha ganhou... o dia que o Muralha ganhou a Copa do Brasil pro Cruzeiro. E porra, cara, tá, eu e o Mateuzinho, a gente... Em doces momentos. Cara, a única tristeza que eu tenho é que eu não estava ao vivo no Mineirão pra poder sorver suas doces lágrimas. Mas no outro dia, cara, a gente tava lá na casa do Mateuzinho, meu brother, pra gente gravar. E quando vocês chegaram com um roteiro, cara, e era uma live pra falar de um jogo que tinha acabado de acontecer, vocês chegaram com um roteiro de 3 páginas e eu fiquei assim, caralho, velho, esses caras são muito profissionais, eu quero ser eles quando eu crescer, velho. Isso aí é desespero. E assim, cara, eu te falo assim que a experiência que a gente teve junto, pelo menos pra mim, na primeira temporada do Kibe, porra, foi maravilhoso, cara. Aquelas reuniões de roteiro ali era qualquer coisa de fenomenal, velho. Ali a gente ainda tava verde, né? Nossa, e surgia muita coisa na hora também ali, cara, que aquilo era muito bom, velho. E assim, eu sou muito impressionado com a capacidade que vocês têm de roteirizar e conseguir improvisar em cima do roteiro, mas principalmente conseguir manter dentro do roteiro, cara. Por exemplo, eu como espectador, eu assisto e tem coisas que, assim, que realmente dá pra ver que tem uma direção, que tem que ir pra tal lugar, tem que falar tal coisa, mas eu assisto e me dá muita vontade, tipo assim, cara, me imaginando no lugar da gravação, eu já teria perdido o assunto há muito tempo, eu já estaria em outra merda, e o editor ia sofrer. Mas, assim, essa ideia de trabalhar com você pode ter certeza que em qualquer coisa que a gente faz, o editor sofre. O editor sofre sempre. É autoflagelo às vezes com esses meninos. Mas ali no choque também, o que acontece é que a gente acaba improvisando muito antes, né? E aí o roteiro nada mais é do que aquele partido alto que o cara vai lá e escreve depois, sacou? Porque a gente assiste os trailers e a gente fala muita merda, meu irmão, uma atrás da outra, e outro já inventa um negócio, daqui a pouco o assunto tá lá na casa do caralho. Você não consegue nem mais lembrar o que motivou aquilo. E a gente vai anotando esses fragmentos. Depois a gente faz uma redação final, aí divide quem tiver com mais tempo e tal, pega um, o outro pega o outro e tal. Faz um roteiro final daquilo, e aí já separa, e aquilo fica num formato. Aí a gente dá uma lida. Nessa lida, primeira lida e tal, quando a gente troca muita coisa de personagem e afina muito texto, eu acho que você falaria mais assim, acho que isso aqui é mais pra Julinho, isso aqui não podia trocar, vamos dividir essa fala em 2, não sei o quê. Ali a gente improvisa também em cima, sabe? E aí escreve coisas novas. E assim no ensaio. E aí quando vai gravar, a gente já vai gravar uma parada que já foi trabalhada muitas vezes. E ainda assim você improvisa em cima quando, na hora lá, pinta uma ideia. Então fica mais difícil você sair do roteiro, porque na verdade você já tá vindo improvisando desde lá de trás. Na verdade ali é mais porque, pô, aquela primeira ideia lá foi tão engraçada que depois o desafio passa a ser conseguir falar daquele jeito de novo, sabe? Uhum. Do jeito que foi legal a primeira vez.
frente, ô animal! Show! Uma curiosidade que eu tenho, assim, cara, com o processo criativo como um todo e com o arco narrativo da temporada do Choque. A temporada ela é escrita toda primeiro e depois vocês vão gravando, ou à medida que vocês gravam 3, escreve mais 3, gravam 3, escreve mais 3? É, mais ou menos, um pouco dos dois, assim. Na primeira temporada, a gente gravou, né? Na verdade, um piloto de 2 episódios, são os 2 do Harry Potter, né? Uhum. Depois a gente gravou mais 6. E foram todos gravados no mesmo dia. Então, consequentemente, foram todos escritos de uma vez. E agora essa temporada teve 12 episódios, né? Mais 12 lixos, né? Mas enfim, mas o lixo tá anexado ao episódio. Então a gente escreveu 6 e gravou 6 em 2 dias. Aí depois de um tempo escreveu mais 6 e gravou outros 6 em 2 dias. 2 dias seguidos. E os filmes, vocês que escolhem ou o Omelete que dá ali mais ou menos o direcionamento? O Omelete dá uma lista pra gente do que eles acham interessante, o que eles acham que vai despertar interesse da galera. O que tá estreando e também. do que tem de lançamento. E a gente, vendo no nosso cronograma lá quando que vai ao ar o programa, a gente fala, porra, isso aqui vai ter acabado de estrear, ou vai estar prestes a estrear. E aí a gente vai pesando o que a gente acha que é legal, engraçado, o que a gente acha que tem a ver com o que vai estar sendo falado no momento, porque vai ser lançado e tal. E tem esses programas especiais também que surgem do nada ali, tipo o Top Socão e o Prêmio, né? Não, o Top Socão, cara, é um negócio pra ser estudado numa tese de doutorado depois, velho. Puta que pariu, o que é aquilo? E o final do Top Socão, velho? É uma catarse. É um episódio que começa com agressão e termina com grande união dos povos. Sim. Nossa, cara, não. E slow clap, cara, slow clap, velho. Tipo, isso, na hora que Transformers pode unir o Brasil, que é a maior contribuição de Raul Maurílio pro nosso país. E a página oficial do Transformers, ela criou uma foto com Transformers tal, premiado com o Top Socão do Choque de Cultura. Eles fizeram Os Transformers agradeceram. Resumindo. Agradeceram o prêmio. Fizeram uma página com Fizeram uma arte lá. Uma arte do prêmio. Pô, você pensar que o Optimus Prime parou o que ele tava fazendo pra te agradecer, cara. E agora no prêmio Choque de Cultura do Cinema Mundial, várias pessoas no Twitter começaram a marcar os contemplados, né? Anthony Hopkins, The Rock, em inglês. Em inglês, galera. Porra, congrats on the prize! Não, porra, tem o perfil do Choque de Cultura em francês e tem o em alemão, cara, que é maravilhoso. Tem em russo também. Porra, tem em russo, velho? Tem russo, francês, espanhol, alemão e inglês. O pessoal tá com tempo. O próximo passo agora é fazer o Choque de Cultura do século XIII, que é igual ao tweet do século XIII. Isso é bom. Galego-português também poderia fazer. Mas tem um muito bom que é... Latim também poderia fazer. Mas tem um muito bom que é o Tinder de Cultura. Que é um cara que fica dando match nas meninas no Tinder e ele aborda elas com frases do Choque de Cultura e printa as reações, que normalmente são os matches desfeitos. São realmente sucedidos com que porra é essa? Agora ou simplesmente o silêncio. Achou que não ia ter match? Achou errado, otário. É muito dodói, né, cara? Inclusive esse meme que virou achou errado. Cara, abrindo mão da vida sexual pra fazer uma piada. Esse é o verdadeiro humorista. Não, cara, eu fazer no Facebook pra isso. Eu prefiro acreditar que, na verdade, ele não tá abrindo mão da vida sexual, ele não está contando, ele tá dando 10% de rejeição e não contando os 90%. E ele tá dando certo. Lobo de Wall Street, sacou? Cara, a quantidade de minas que devem ter mandado, tenho que concordar com palestrinha e depois já mandou um endereço, cara. Eu tenho também uma coletânea de páginas que tentaram usar o meme achou errado otário, mas usando a palavra otário, e elas se fuderam muito, porque tem uma galera que não conhece, né? Sim. Aí você vê uma concessionária, você achou que não ia ter recall, achou errado, otário. Eu quando a concessionária se referia assim ao cliente. O cara ainda escolhe a pior coisa, né? E o cara achou que tava muito bem, tipo... né? Achou que comprou um carro bom, comprou errado, otário.
A galera usa sem o otário. Ah, achou que não ia ter não sei o quê? Achou errado, só usa sem. Não, o Caíto é a única pessoa que pode chamar os outros de otário e a pessoa fica feliz. Sim. O Daniel é o único que pode dar um tapa na cara e a pessoa fica feliz. Também. Eu dou tapa na cara de muito jovem na rua que me aborda. A gente visita as cidades do Brasil todo aí, cara, e você vê aí a necessidade do jovem de tomar um Acorda Brasil, um tapa na cara pra impactar na vida dele e mudar o rumo, né? Mudar de direção. Sim, procurar um emprego, buscar o cenário. E o jovem já vem com a frase. Vários já vem de casa, estudada. Esse último Bauru teve 2 jovens. 3? 3. É o Caíto lançando ao vivo aí o Murherd, né? Que vai ser o murro contra as drogas, né? É o meet and greet da quase é o meet and slap. O jovem chega a tirar uma fotinha e toma um tapão. Um vídeo dele. Vai lá, otário. E aí, toma um tapão e Caíto chega de otário. Valeu, obrigado, otário. Aí é mais caro. Sai da frente, ô animal! Show! Ó, Leandro, eu tenho que te falar, cara, porque várias amigas minhas pediram pra te falar que você é o objeto de desejo de boa parte delas. E dos jovens também. O Brasil tá sonhando baixo. O homem mais desejado do Brasil hoje. Não tem gênero, não. O Julinho, ele agrada a todos. Ah, não, com certeza, com certeza. Eu tô falando das minhas amigas que me pediram, mas uma das minhas amigas sou eu mesmo. Sapequinha. Inclusive, muito bem levantado, porque na minha timeline no Twitter já vi mais de uma vez. Não é tipo uma pessoa, é tipo um rush de, tipo assim, uma pessoa que eu sigo retweetando 6 pessoas comentando isso. Verdadeiro sex symbol, e amei a frase: o Brasil tá sonhando baixo. Mas o Leandro é tão sex symbol, tá tão estabelecido isso e já internalizado pelo Brasil, pelo imaginário da brasileira, do brasileiro, que ele já tá sendo questionado enquanto sex symbol. Isso é muito pessoas não acho ele isso tudo também, não. Bem, não. Já deu a volta, então tá certo. Lá, pra sair de lá. Exatamente. Pra descer o Everest, tem que ter subido. Pra você. Exato. Eu tô rolando. Não, e qual de nós não quer subir o Everest chamado Leandro Ramos, né? Então. E ele trouxe. Eu tô mais ali pra Pico da Pedra Branca. A beleza que não é delineada, é misteriosa. Um corpo misterioso. Um corpo que você tem que descobrir por trás daqueles pelos. É porque tem muita dobra. Por trás daquela dobra. De repente você acha uma moeda de 50 centavos. Que custo tem aquela dobra? Isso aí o Brasil não tem. Você tá muito solto. Que restos de alimento que estarão escondidos. Quais serão os farelos? Que secreção sai desse fórum escondido? Quais serão os farelos? Qual é o cheiro da secreção por entre essas sardas nos seus ombros? Galera, vou parar que eu tô com fome. A gente tá em qual bloco? Qual é o número da lixa do seu rosto no meu braço? O quanto de cabelo que vai sair na minha mão se eu puxar a sua cabeça? Vai sair um tufão. Eu tô perdendo o cabelo, vai prejudicar. Leandro tá tomando vai fazer falta. Vai desfalcar aqui, meu irmão. A ponte esquerda. Não, o bagulho vai descendo na parafilia cada vez mais, né? Daqui a pouco já tá assim, pô, imagina você gostoso assim com lepra, imagina essa unha caindo na minha cara. Esse pau saindo da minha boca. Vai ser todo meu. Pra sempre meu, pra sempre meu. Caralho, que merda. Acabou? Que baixaria esse programa. Vocês falaram da premiação. Como é que foi esse negócio, cara, da live do Oscar de 5 horas ininterruptas sem sair dos personagens? Foi tipo um teatro oficina, só que feito na garagem. Sem dedada. Sem dedada. Sem dedada, sem ninguém pelado também.
E foi aqui em casa. E aí, pessoas comentando na internet, você vê eles fazendo essa live nessa casa humilde. E foi muito legal de contar as outras coisas aí. Você vê a realidade do audiovisual brasileiro. É o sofá mesmo, de Daniel. Do Juliano, A TV, pô. tá aqui em casa. A TV. É basicamente o protocolo Dogma em Nova Iguaçu, né? Mas, cara, eu vou te falar, quando terminou a live, antes um pouco de começar, eu particularmente estava pensando assim, fudeu. A gente foi longe demais. E depois, quando terminou, eu não conseguia pensar em mais nada. Tinha zerado a minha mente. Aí ontem, quando eu acordei, é que eu fui olhar no Twitter e tal, que eu comecei a ver que a galera tinha gostado e que a live tinha ficado entre as 3 mais, e algumas vezes em segundo e tal. E aí que eu tive a noção de que foi legal. Mas durante o processo ali, realmente foi só vivenciar aquilo. Foi E agora vocês têm certeza que vocês são o novo Titanic, né? Que nem Deus afunda esse navio. A gente é o iceberg. Porra, que pretenciosa. Mas pode ser. Não, mas foi maneiro, cara. A gente se preparou, não foi também por acaso. Assim, várias coisas foram por acaso, mas nem tudo. A gente se preparou também ao longo da semana. Pedro Leite aí, Furlan também, muitos dois ali de frente. Davi e tal, Juliano, Leandro, Raul, eu menos um pouco, porque eu estava envolvido mais na edição do Choque, mas aí levantou todo um material grande de conteúdo e tal. E aí depois a gente teve que ir pra Bauru no meio, né? Isso acabou também atrapalhando um pouco. E aí no sábado a gente folgou também, isso a gente não ia conseguir, que a gente vinha da batida lá do Falha. Mas já tinha algumas coisas delineadas, como por exemplo a ideia do caixa eletrônico, que era uma ideia que já vinha lá do Falha de Cobertura. A ideia do ciclista foi uma ideia que surgiu também, que foi muito boa. E aí tinha a bicicleta do Daniel aqui e tal. E era uma maneira de apresentar o Davi e o Juliano para aquela parte ali inicial do tapete vermelho. E de resto foi tipo isso, assim. A gente tinha um suporte ali de um telepromptzinho que lembrava de algumas ideias que a gente tinha escrito. Mas isso só funcionou para mim, para Leandro e para Raul, porque Daniel é cego. E aí ele não conseguia ler. Então, na verdade, quem improvisou mesmo 5 horas foi Daniel. Daniel, ele ficou improvisando. E ficou lendo ele forçando o olhinho pra enxergar, cara. Sem ler o teleprompter, sem conseguir enxergar o Oscar também. Aí ele improvisou até o prêmio. É o freestyle. E a gente foi seguindo algumas coisas ali. Obviamente, você reagia ao vivo e tal, né? Mas, cara, os personagens, realmente, quando eles entram, é muito difícil eles saírem. Porque é bom ser Rogerinho, né? Ele não tem nenhuma moral, meu irmão. Ele quer agredir tudo. Ele é um estúpido, né? Eu acho que é isso. A gente fica confortável nos personagens, então é divertido ficar fazendo. Eu vi vários comentários no dia seguinte, e até da galera aqui mesmo que tava fazendo com a gente, dando suporte aqui. Porra, 5 horas, vocês ficaram no personagem. Mas na verdade é maneiro, eu acho, pelo menos. Ficar 5 horas ali, eu acho divertido ficar no personagem e tal. Não é um esforço muito grande, não. O lance que é mais difícil, óbvio, que é fisicamente cansativo você ficar naquela 5 horas fazendo qualquer coisa, né? Exatamente. Teve, por exemplo, teve uma época que o Raul, lá quando a gente estava lá em Vitória, era uma época que o Juliano estava um pouco ausente, porque o irmão do Jorel já estava bem aquecido, ele estava no Rio, São Paulo direto, ficava lá na salinha da Quase, lá em Vitória, eu e o Raul. Só a gente durante muito tempo. E o Davi ainda tava meio pré-Davi, assim, entrando na Quase. Então era o Raul o dia inteiro. E a gente ficava falando naquela voz, o Raul de Seu Getúlio e eu de Padre Eliseu, aquela voz de velho. A gente ficava através daquela voz o dia inteiro. A gente só falava naquela voz. Era até difícil chegar em casa e fazer amor com os monges sem usar aquela voz. Não, caralho, brother. Não, era verdade, brother. Chegava em casa, tipo, e como é que foi o dia? Ah, foi bom demais. Eu trabalhei muito. Bicho, porra, era difícil. Nossa, eu preciso comer alguma coisa. Que filme você quer ver? Eu não sei. Caralho. Todo dia essa obrigação de transar, não aguento mais. Inclusive, parêntese rápido, o seu Getúlio cantando Moist Vagina do Nirvana, cara. Pra mim é Moist Vagina. Qual? Moist Vagina. Ah, pode crer. Ficou pensando, maconha! O jovem lá em Bauru, ele definiu muito bem que ele falou, a única versão aceitável de Nirvana são as do seu Getúlio. Sim, é perfeitamente exatamente isso.
Eu fiz essa versão pra você, Mordente, que acho que você é a única pessoa que apreciou essa versão. Cara, pra mim é inesquecível, cara. O dia que eu esbarrei, que eu tô assistindo, tipo assim, já tive mais de um rolê de estar em casa sozinho, botar a playlist do último programa do mundo inteiro e ir assistindo, e aí tirar um cochilo, acordar, tá no meio de outro, vai começar. Aí no dia que rolou cantando Moist Vagina do Nirvana, cara, nossa, eu entrei em transe, basicamente. Um pequeno spoiler aqui, no último programa do mundo aí, que tá subindo toda quarta, na quase, tá subindo aí, num inédito, vai ter uma versão de seu Getúlio, Leite Isso. Puta que pariu, nossa. Cara, aí, que música é essa? Cara, eu já delirei, eu já tô... Tem essa música mesmo? Eu já Tem estou... no último, no Extras. Nossa, cara, isso Pode crer. Já estou. Eu lembro de ter gravado e ter dado errado. Aí ficou pro Extras lá. Sai da frente, ó, animal! Show! Bom, falamos aqui, né, um pouco da criação, como que veio o Choque de Cultura. E os planos pro futuro? Tem alguma coisa, assim, em vista que pode mudar um pouco no Choque, depois dessa live do Oscar? Vocês meio que têm alguma ideia de expandir o universo cinematográfico do Choque de Cultura? Se bem que vocês já têm um universo cinematográfico da Quase, né? Que é quase a Marvel do Brasil, assim, né? Os personagens que vão se encontrando. Cara, meus planos são virar um narcotraficante internacional de sucesso e parar com essa porra aí de fazer vídeo, brother. Razoável, ok. Acho justo. Não, tem a ideia, obviamente, a gente vai continuar fazendo Choque, né? Não há nenhuma intenção em parar. Segunda temporada, segundo semestre. Mas a gente quer esperar um tempinho pra voltar a fazer, mais por conta da agenda mesmo. Todo mundo faz várias coisas, né? E aí a ideia, e é nesse tempo também a gente pensar em outros produtos, né? Vai ter o Fala de Cobertura na Copa. Tem o último programa do mundo aí, ainda mais alguns episódios. Tem o 10º Andar, que é a série que a gente fez no Canal Brasil, que a gente vai botar no YouTube também. Irmão do Jorel, 3ª temporada em julho. Exatamente. E aí, mas a gente sempre teve a ideia de fazer mais coisa pro Choque de Cultura. O lance é que ainda tá muito bom fazer o Choque de Cultura como ele é no YouTube e tal. A gente deve escrever um livro aí, tá ainda para fechar, tá nos finalmente também. Um livro sobre o Choque. E aí talvez esse livro já seja um começo. A ideia é ele falar de cinema, a ideia a princípio está sendo... Sobre o Choque não, né? Um livro escrito pelos personagens. Exatamente, do Choque. Sobre o cinema. Do Choque. Um livro do Choque. Seria 49, não sei o número certo, 49 filmes para assistir enquanto dirige. E aí a gente fazer resenhas de novos filmes, né? Filmes que não foram feitos por nós ainda, a resenha. E também falar um pouco da biografia dos personagens, que é algo que às vezes a gente acaba criando naturalmente ali, essa coisa do Renanzinho e tal, e do parentescozinho do Renan, a próprio primo o Rogerinho ser primo do Serginho e tal, o Julinho morar com a mãe, o Maurílio ter essa coisa do trabalho com cinema. A gente vai expandir esse começo deles, essa origem, vai fazer tipo um Choque de Cultura Origens também ali, e talvez isso derive em novas ideias, pode até ser uma série e tal, mais na frente em algum lugar, né? Os personagens já estão consolidados para isso. Mas a princípio a ideia ainda é fazer o Choque de Cultura tal qual ele é. Assim. Tem a permissão para ser o fã babaca que dá uma sugestão? Permite sim, pode dar a sugestão aí, à vontade. Então, não sei para que tipo de futuro, para que extensão do futuro seria isso. Um longa-metragem, Choque de Cultura. Maurílio tá transportando alguém do mundo cinematográfico, né, que trabalha por trás dos panos. Já é bom. E esse alguém esquece um roteiro na van, né, no carro dele. Na Kombi, perdão. E alguém esquece. E aí, na hora que o Maurílio vai olhar, é um roteiro perdido do Glauber Rocha, que ninguém nunca viu, e é a coisa mais linda. Ele lê e fala, meu Deus do céu, eu preciso arrumar um jeito de devolver isso. E aí vai mostrar pros outros três, e os outros três falam, toma no cu, não sei o quê. É só botar um Transformers que vai funcionar. E aí vira toda uma conspiração em cima desse roteiro, e é só a premissa. Então, assim, foi o fã babaca de sugestão, mas não tão babaca a ponto de ter o final. Deixou em aberto aí pra gente criar, né? Pra gente botar o nosso brincadeirinho. Mas é uma premissa, uma premissa. Mas isso também é uma ideia, cara, fazer filme e tal. Ou fazer uma série de ficção, né? Da vida deles, como é que é e tal.
Sim, uma série de... Muita lenha pra queimar ainda no choque. Tem. Sim. Então, assim, talvez, sei lá, talvez daqui 45, 50 anos. O Falha, ele já tem um roteiro de longa escrito. Ah, é? O Daniel e por mim, ele tem um roteiro, chama Passaporte pra Ucrânia. Porra! Começou, desde o ano passado, a gente tá visitando os estúdios e tal, com o Fernando Fraia, o diretor aí do Choque. Ele também vai dirigir esse, e aí ele tá levantando essa grana aí. É porque a gente também tá entendendo que o fazer cinema o buraco é muito mais embaixo, né? Ah, eu faço ideia. Financiamento e tal. Mas tem já tá rolando na praça. Porra, aí. já estou nutrindo entre 2 e 3 quintos de uma ereção aqui. Então, eu estou na guarda. Já dá pra fazer alguma coisa. Já dá pra brincar. Já dá pra brincar. Eu tô jogando dinheiro na tela e ainda não apareceu o filme, hein? Vamos meter lá o super comentário, né? Mas pelo menos a cena inicial, depois a galera cria. Muito bem, então. Vou agradecer o pessoal que veio aqui hoje no Decrépito. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Obrigado a vocês. Valeu. Obrigado por vocês perderem seu tempo com a gente. O papo foi muito bom e mais sucesso pra todo mundo. Eu queria pedir aqui um recado final. Posso pedir um recado final? Permite aí, Rogério. Eu queria um recado final que o Renan desse o recado final. Então, Renan vai aí dar o recado final aí do Decréptos. E, Renan... Gostaria, no recado final, agradecer todo o pessoal de Belo Horizonte e adjacências. Já tive a oportunidade de fazer um transporte na cidade de Contagem. Belíssima cidade, Rogerinho. Tem certeza disso? Belíssimo, tinha um apartamento com dependências lindíssimas. E aí fui pedir informação pra um rapaz que tava na rua. E ele chegou perto pra me dar a informação, acabou ficando preso entre a roda e o restante do veículo. Continuei dirigindo normalmente, ele ia me dando direcionamento. Era como se fosse como é que chama aquele negócio? GPS orgânico. O mineiro é inocente, Renan. O mineiro é muito prestativo. O povo mineiro é prestativo demais. Ele foi agarrado o tempo todo ali. Aí quando eu finalmente cheguei no meu destino, ele infelizmente não estava mais respondendo muito bem aos estímulos. E eu achei melhor deixar descansando ali. Comprei um Mirabel, botei na boca dele e fui fazer as minhas atividades. Então tá aí, um abraço aí pro mineiro aí. E acabou! Acabou, Simone! Acabou o programa! De volta na próxima semana. Raul caiu. Oi, o Raul caiu? Raul? Tá, Matheus, o microfone tá muito baixo, jovem. Alô? Agora sim. Tá numa catedral? Mas eu ouvi tudo. Mas o programa é pra falar, Raul. Você foi convidado pra ouvir, ouvir não. é depois. Você ouve depois quando sair, que sonorizar. Mas vocês estão falando muito bem, então eu tô só ouvindo nesse momento. Show!